Olá, estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre às quintas-feiras, às 21 horas, aqui pela TV Urbana, na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bom, Ana Paula? Olá, Rogério, tudo? E o nosso convidado desta entrevista é o Elivelton Nagel da Rosa Finkler, que é diretor da Faculdade Senac, aqui em Porto Alegre. Tudo bem, Nagel? Olá, boa tarde, Rogério, boa tarde, Ana Paula, um prazer estar aqui com vocês. Então é isso, está iniciando o Movimento Empresarial, a partir de agora. Os apoiadores do programa Movimento Empresarial. Conteúdo Ativo, uma agência que gera resultado, do gerenciamento de redes sociais a cursos de marketing digital. Colaborative, Hub Criativo, criação de conteúdo e desenvolvimento de projetos. SKO Marcas e Patentes, desde 1980, protegendo a inovação para você construir o futuro. Nagel, a primeira pergunta que a gente costuma fazer para os nossos entrevistados é sempre uma que às vezes não é tão simples, mas que é fundamental para os nossos telespectadores. Quem é o Nagel Finkler? Muito bem, eu sou administrador de formação, eu cresci na cidade de Santa Rosa, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e tive uma passagem pela indústria, comecei minha vida profissional na indústria, no polo metal mecânico lá naquela região, e logo depois fiz uma formação de oficial do Exército, cheguei a prestar o serviço militar como oficial do Exército, e nesse meio tempo ingressei na carreira docente no Senac, na cidade de Uruguaiana, e a partir de então, há 16 anos, eu ingressei na área da educação, e como docente, e logo depois entrei para a carreira da gestão na educação. E hoje eu estou na função de diretor das faculdades Senac aqui em Porto Alegre, e só aqui na faculdade já tem 10 anos aqui liderando as equipes numa missão que é encantadora. Olha, acordar todos os dias e saber que você tem um compromisso de influenciar, de mudar a vida das pessoas, é uma missão, é algo que realmente mobiliza todos nós. É muito incrível poder trabalhar cumprindo essa missão na área da educação. Ana Paula. Gratidão, Rogério. Nagel, seja muito bem-vindo ao Movimento Empresarial na TV. Você que é parte dessa história, pois você participou conosco quando ainda éramos o Movimento Solidário Empresarial, e você faz parte dessa história. Agradecemos muito você ter aceitado esse convite de estar aqui hoje conversando quase um pós-pandemia, ainda estamos passando pela pandemia, mas a gente já aprendeu muito nesse período. Quando você conversou com a gente, lá atrás, a gente estava no início do processo ainda, com muitas dúvidas, incertezas, tateando para saber o que daria certo, mudando todo o processo para o mundo virtual. E aí eu pergunto para ti, o que a gente pode extrair de positivo em meio a todos esses desafios que nós passamos? Olha, Ana Paula, é uma pergunta bastante importante, assim, já de início, né? Quando a gente fala de educação, e especialmente após essa janela da pandemia, que tanto maltratou a população mundial, né? A gente precisa compreender e lembrar do sistema da educação no Brasil, né? Nós temos, por um lado, a educação básica e, por outro, a educação profissional, né? E para cada um desses eixos da educação no país, a gente tem contexto, realidades e desafios bastante diferentes, né? Por exemplo, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos um desempenho muito ruim na educação básica. Um desempenho, seja no IDEB, que é uma avaliação que é realizada dentro do Brasil,
né, a cada 2 anos, e os estados, em geral, estão próximos das metas estabelecidas, mas, porém, um desempenho ainda muito abaixo da educação. E o principal dilema que a gente já vivia antes da pandemia na educação básica é o abismo que existe, né, entre o ensino básico, né, as séries iniciais do fundamental e o ensino médio, né, um abismo entre as instituições públicas e as instituições privadas, né, é muito gritante a diferença. Por exemplo, para o ensino médio, no IDEB, o pior desempenho da rede privada seria o líder no desempenho da rede pública. Então, vejam que os dados mostram esse abismo, não é uma questão somente de percepção. E se pegar o ensino fundamental, as séries iniciais e finais, né, do 1º ao 5º, que é os anos iniciais, e depois do 6º ao 9º, o pior desempenho da rede privada ainda assim ficaria na 2ª posição na rede pública. Então, a gente já vinha convivendo há muitos anos com um abismo, né? E se a gente pega avaliações internacionais, como o PISA, que é uma avaliação internacional que cerca de 65 países participam, ela é organizada pela OCDE, em torno de 60 países, o Brasil ocupa a posição 58, 55, né, em provas de matemática, ciências e leitura, né? E o IDEB pega português e matemática. Então, a gente vai muito mal. Existe um instituto também internacional, com mais de 70 anos, um instituto suíço, que trabalha com o desenvolvimento da gestão. Eles fazem também pesquisas e o Brasil está sempre nas últimas posições, né? Se a gente pegar os países asiáticos, que são disparados líderes na avaliação internacional, no PISA, nós temos os países sul-americanos nas últimas posições, né? Então, isso é muito crítico. Por outro lado, na educação profissional, também existe uma avaliação internacional que mede desempenho e qualidade da educação, que é o World Skills. Acontece a cada 2 anos. É como se fosse uma Olimpíada dos esportes, porém de profissões. E há muitos anos, eu diria que desde o início desse século, o Brasil é uma das lideranças mundiais em educação profissional nesta avaliação. O Brasil chegou a ocupar em 2015 a liderança no World Skills de 2015. Né? Eu estou fazendo doutorado em educação na Universidade Federal de Pelotas e a minha tese vai passar por isso, para dar luz para essa qualidade da educação profissional no Brasil, porque às vezes a gente olha apenas para a educação básica, né, e para as condições gerais da educação e pensa que o Brasil, de forma geral, está assim. Porém, né, é mais um desafio, da mesma forma que existe um abismo entre a rede privada e a rede pública na educação básica, né, existe um abismo quando a gente compara o desempenho da educação básica com o desempenho da educação profissional brasileira. Né? A educação profissional, excelência, referência mundial, e a educação básica, muito ruim. O que acontece? Por que isso acontece? Né? Isso são elementos aí que nós teríamos seguramente aí dias de debate, né, para poder compreender melhor isso. Né? Perfeito. Mas, Nagel, acho que tem um tema bem interessante, né, que há muito tempo se discutia a questão de qualidade de ensino, mas o que eu quero abordar na questão de qualidade é um ponto específico, a questão do ensino à distância, porque havia um preconceito, vamos chamar dessa forma, com o ensino à distância, imaginando que todo o ensino presencial seria de ótima qualidade e que todo o ensino à distância seria de péssima qualidade, de um modo geral. E o que a gente viu nesse processo de pandemia é que organizações sérias, faculdades sérias, como o SENAC, por exemplo, assim como todas as demais, se viram obrigadas a trabalhar no ensino à distância desde março de 2021, nós estamos já no mês de novembro de março de 2020, nós estamos já no mês de novembro de 2021. Então, tá claro, não é porque o ensino é à distância que ele é ruim e não é porque o ensino é presencial que ele é bom. O que tu pode trazer como reflexão a respeito desse tema? Muito bem lembrado, Rogério, esse assunto. Eu diria o seguinte, existia, sim, muito preconceito, muito embora a educação à distância vinha ocupando, ano a ano, um espaço muito significativo no cenário nacional. Né? Porém, com a chegada da pandemia, o ensino remoto, que é um modo
de fazer a educação à distância. Primeiro porque a gente estava acostumado antes da pandemia a pensar a educação à distância como aquela coisa assíncrona, né? Sem interação direta ao vivo com o professor, em que você vai passando telas em determinado sistema e você vai aprendendo. E a pandemia nos colocou, né, numa posição de avançar nesse sentido, de romper esse paradigma, esse até preconceito, mais perto até de preconceito do que paradigma, né? E as instituições de ensino, né, em especial o ensino superior, que é o qual eu estou hoje mais próximo, nós começamos por força de contingência, um ensino remoto emergencial, e com esse 1 ano e 8 meses, 9 meses de pandemia, eu posso afirmar para vocês que absolutamente quase todas, ou até mesmo ousaria dizer todas, de alguma maneira, vão passar de um cenário de ensino remoto, ensino à distância, emergencial, contingencial, para o ensino à distância institucional. A legislação já permitia, em determinados níveis educacionais, certos percentuais, como, por exemplo, o ensino superior era 20% para a maioria, não para todos os cursos, porque a área da saúde tem lá suas peculiaridades. Porém, 20%. Antes da pandemia, já estava autorizado a chegar a 40%. Né? Então, a pandemia acelerou essa transformação das instituições. E eu poderia conectar com a pergunta anterior da Ana Paula, e isso é um dos legados da pandemia. Né? Eu vejo algumas tendências que a pandemia trouxe, e o ensino híbrido, à distância, o remoto, seguramente é uma delas. Né? Ana Paula. Perfeito, Nargel. Eu ia entrar nessa questão justamente na sua percepção, o que você acreditaria ou pensaria que iria permanecer, porque a gente sabe que a gente foi total virtual pela necessidade da pandemia, no entanto, a gente sabe que não vai ser tudo online e não vai ser mais tudo só presencial. Então, você já está me trazendo que percebe que vai ficar esse aprendizado das aulas síncronas e que também vai ter que ter um olhar especial, por exemplo, para as instituições referente campus, né? Muitas instituições têm os seus campos enormes e que onde talvez essa mobilidade de assistir aulas de forma virtual vai fazer com que a percepção do uso, da movimentação dentro dos campos reduzam, né? E o que você percebe que pode ficar dessas mudanças que aconteceram, principalmente dentro do SENAC, que vocês agiram muito rápido, vocês inovaram e mantiveram dentro do que vocês conseguiram os alunos engajados, e agora, o que se faz para poder trazer esses alunos de volta para o campus? Verdade, Ana Paula, tocou num ponto bem relevante, que na faculdade SENAC, por exemplo, e até em outras unidades do SENAC que operavam com cursos técnicos, né, nós migramos 100% de todas as turmas em 48 horas para a modalidade remota. É claro que a gente precisou todos os dias ir evoluindo, especialmente na atenção, na preparação dos recursos aos nossos professores, né? E muitos deles não tinham experiência para trabalhar com educação à distância ou mediada por tecnologia, que era o novo cenário que estava se desenhando, né? Mas em geral, eu diria assim que a pandemia vai nos deixar como legado, como tendência, né, muito forte. Eu acho que 5 pontos, e talvez eles se apliquem não só ao ensino superior, mas de forma transversal para a educação, em todos os níveis, desde as séries iniciais a pós-graduação, mestrado e até mesmo doutorado, muito de forma transversal mesmo, né? Uma primeira percepção assim que eu vejo são multimeios, né? A pandemia nos obrigou e agora vai passar a ser institucionalizado, multimeios. Nós vivemos hoje multimeios, né? A gente aprendeu que dá para fazer confraternização e integração sem estar fisicamente presente. Nós podemos fazer confraternização com amigos, com familiares que estão em outro país, né? É claro que não é a mesma coisa, mas ela supre, de certa forma, né? Ela atende, né, algumas necessidades. Então, assim, não tem jeito. Nós somos e cada vez mais seremos multimeios,
né? E é essa possibilidade de multimeios que nos traz uma outra tendência que eu tenho visto, chamado nanodegrees, né? Que são pequenos conhecimentos, pequenas competências que tu vai desenvolvendo, muito em especial porque tu pode fazer pelo celular, tu pode fazer ouvindo um podcast, né? Que é um áudio, né? Você pode fazer ouvindo vídeos, diferentes plataformas, porque nós evoluímos para ser multimeios. E aí isso nos traz, né, essa tendência, né, de nanodegrees, de pequenas capacitações, pequenos cursos para a gente ir acumulando ao longo da vida, né? Uma outra situação é capacitação dos professores. A gente vê, assim, é deprimente, é decepcionante e, sobretudo, muito preocupante a atenção que é dada na formação dos professores, no desenvolvimento dos professores na rede pública em especial, né? Eu me permito fazer essa crítica porque eu estou convivendo, muito embora esteja trabalhando em ensino superior, por força do doutorado, eu tenho muita convivência e, assim, é preocupante. Nós precisamos de mobilização, seja da sociedade civil organizada, seja por meio de políticas públicas. Nós precisamos urgentemente, e a pandemia, assim, escancarou essa dificuldade. Então, isso é uma questão, junto com multimeios, nós precisamos dar muita atenção. É desenvolver, avaliar e desenvolver os professores, né? E aí, sem medo de ser mal avaliado e ser penalizado, né? Um processo de avaliação e desenvolvimento docente em prol do estudante, do aprendizado do estudante, né? E aí vem uma terceira tendência que eu enxergo, né? É uma coisa meio óbvia, muito dita, mas que, assim, escancarou na pandemia. O aluno precisa estar no centro. Não é o aluno se adaptar ao modelo da instituição. Não é o modelo se adaptar à estrutura, ao ambiente. Nós precisamos colocar o aluno no centro. Aí sim, né, com muita avaliação e capacitação docente, utilizando multimeios, vem uma quarta tendência que eu enxergo. Isso tudo num ambiente, num contexto. E esse ambiente e contexto, eu me refiro inclusive à infraestrutura. Comecem a observar a qualidade da infraestrutura, a parte física das escolas públicas, né? É apavorante quando a gente olha para isso. É inacreditável que depois de tantos anos de evolução, de tecnologia, da sociedade, a gente ainda tenha escolas, né, com a infraestrutura, com o ambiente, não o prédio por si só, mas o ambiente. E aí vem uma outra tendência, uma quinta tendência que eu enxergo, né, que é o envolvimento das famílias, né? Seja no ensino superior, na graduação, em que o aluno, por natureza, já está mais autônomo, é um aluno que, em geral, precisa trabalhar, né? A grande minoria pode se dar o luxo de apenas estudar, mas a maioria precisa trabalhar. Então, a família, o contexto, né? Isso também é uma tendência muito grande. Então, vejam, multimeios, avaliar e desenvolver docente, né? Infraestrutura, ambiente, de maneira geral, com família, o aluno no centro e, por fim, olha, muita tecnologia, muita ferramenta, há uma diversidade, uma imensidão. E o mais preocupante de tudo isso é quando a gente olha para a rede pública de ensino. O acesso às tecnologias, às ferramentas, assim, é outro ponto, assim, que a pandemia escancarou a dificuldade, né? A gente tem relatos de professores que deram aulas maravilhosas e, por outro lado, a gente percebe relatos de professores que não conseguiam sequer abrir um Google Meeting ou uma plataforma para ministrar sua aula. Não sabiam usar um computador. Infelizmente, essa é uma realidade, né? Então, assim, eu vejo esse conjunto de tendências que se aplicam, no meu modo de ver, tanto para séries iniciais quanto para níveis mais avançados do ensino, né? Nagel, estamos chegando aqui no final desse nosso bloco, mas eu gostaria de te pedir para tu falar um pouco sobre os cursos que a Faculdade Senac oferece, porque nós estamos no mês da educação aqui no programa Movimento Empresarial. Então, conta para os nossos telespectadores quais são as ofertas de curso que a faculdade está trazendo agora e quais são as ofertas que teremos aí para o ano de 2022. Perfeito, Rogério. A Faculdade Senac Porto Alegre,
ela já está caminhando para chegar próximo dos seus 20 anos de atuação. Muito embora o Senac já tenha mais de 75, já está rumo a 80 anos. Então, já estamos próximo de 20 anos de atuação. Atualmente, nós temos na Faculdade Senac em Porto Alegre, eu digo em Porto Alegre, temos uma operação, uma faculdade, né, em Pelotas também. Mas aqui em Porto Alegre, nós temos 15 cursos de graduação, que já tradicionalmente vêm sendo ofertados, na área de gestão, na área de comércio, na área do turismo e hospitalidade, e na área do design, né, e na área da tecnologia da informação. E o que nós temos agora, uma novidade muito bacana, é 2 novos cursos de graduação, de assuntos que estão muito na pauta hoje em dia. Cibersegurança, graduação, e um outro curso de graduação de ciência de dados e inteligência analítica. São 2 cursos de graduação que foram aprovados, eu até estou colocando em primeiríssima mão para vocês. Olha aí. E é uma primeira mão bem genuína, tá? Porque a gente ainda nem divulgou, não está nas nossas peças ainda, a gente está produzindo material, então em primeira mão eu coloco para vocês isso. São 2 cursos de graduação que a gente aposta muito, né? E também temos pós-graduação, um portfólio bem extenso também, aí abre um pouquinho mais as áreas, né? Com pós-graduações na área também de gestão, de tecnologia, na área de comércio, né? E além do ensino superior, aqui na faculdade, nós temos também a área da gastronomia, nós somos referência nacional em gastronomia e até referência mundial. Eu comentei antes sobre o World Skills, a faculdade Senac já teve um aluno que participou e foi o 3º melhor chefe de cozinha do mundo, um aluno nosso aqui, né? E nós, desde o World Skills 2015, 2017, 2019, aluno da faculdade Senac Porto Alegre, representando o Brasil nessa etapa mundial. Então, a gastronomia é muito forte. E a área de trânsito, a faculdade também trabalha com cursos para formar profissionais que trabalham nos CFCs, nos CVAs, né? E a área de soluções corporativas, né? Com cursos diretos com empresas. Essa é a faculdade Senac, né? Nós temos hoje cerca de 3.000, 3.500 alunos cursando nos mais diferentes níveis, né? Tem uma oscilação, porque os cursos rápidos, eles têm duração, às vezes, de 1 mês, 6 meses. Então, em média, nós temos aí 3.500 alunos cursando. Então, essa é a faculdade. E, no mais, estamos cheio de projetos, né, para novos cursos de graduação, e a gente está desenvolvendo outros 6 cursos de graduação. Nós estamos nos credenciando para evoluir de faculdade para centro universitário. A gente acredita que até o final deste ano, até dezembro de 2021, a gente já consiga estar credenciado como centro universitário. E estamos aí cheio de projetos importantes para levar ainda mais educação profissional de excelência para Porto Alegre e para todo o estado. Excelente, Nagel. Nós conversamos aqui no programa Movimento Empresarial com o Nagel Finkler, que é diretor da Faculdade Senac aqui de Porto Alegre. Nagel, muito obrigado aí por esse nosso bate-papo. O agradecimento é todo meu. Obrigado a ti, Rogério. Obrigado, Ana Paula. Estamos sempre à disposição. Continue aí com a gente. Tem mais Movimento Empresarial depois do nosso intervalo. Olá! O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já.